Fala pessoal, tudo bom? Eu decidi gravar antes de 9 meses de diferença porque eu percebi que eu falho muito com as minhas próprias promessas. Eu prometi pra mim mesmo, depois que eu gravei aquele último vídeo lá de dezembro do ano passado, que eu disse pra mim mesmo que eu ia começar a gravar mais. Mas não pra ficar famoso nem nada, é só pra ter um registro histórico, vamos dizer assim, da minha vida. Eu acho que isso é bom, porque vivendo no século XXI, a gente tá sempre ligado muito à internet. Sempre. Não importa o momento, não importa o dia, a gente tá sempre ligado a um aparelho. E eu decidi que eu vou registrar as coisas que eu lembro, as coisas que eu penso, enfim. Eu comecei a pensar esses últimos dias sobre um sentimento engraçado que eu senti, que era solidão. Mas não uma solidão depressiva, aquela coisa de estar sozinho e ninguém gostar de mim e não sei... Não essa. A solidão sentimental mesmo, de se sentir vazio, sozinho. Às vezes que eu pensei nisso, eu tava assistindo algum filme, vendo meme no Instagram, no TikTok, e eu comecei a pensar que eu tô sozinho na minha cabeça. Antigamente eu ouvia mais os meus pensamentos, eu ouvia mais as coisas que passavam por aqui, e eu discutia mais as ideias que eu tinha comigo mesmo. Sou meio esquizofrênico, mas leva na boa. Eu aprendi a pensar menos, porque algumas situações requerem mais sentimento do que racionalismo. Eu aprendi que é impossível viver sozinho. Eu tive uma discussão amigável com os amigos meus sobre viver sozinho. O sentimento de solidão só se sente quando você tá realmente sozinho, mas não morando sozinho, estar sozinho mesmo. O meu WhatsApp não entra mensagem praticamente o dia inteiro. As pessoas me chamam, mas dificilmente é pra falar comigo ou, enfim, pra perguntar como é que eu tô. E eu definitivamente não acho isso ruim, porque eu tenho um problema muito grande de me cansar das pessoas muito fácil. Eu me canso delas por motivos bestas, como uma mania, falta de tempo, falta de atenção. Às vezes isso acaba vindo pra mim e eu nem percebo. Isso acontece, normal. E quando uma pessoa se cansa de mim antes que eu consiga cansar dela, eu me sinto mal. Eu me sinto... Como assim? Ela parou de gostar de mim? Como assim? Porque na minha cabeça só eu tinha o direito de fazer isso. Voltando ao contexto, porque aconteceram alguns problemas no meio da gravação do vídeo. Mas, quando uma pessoa para de gostar de mim, antes que eu possa parar de gostar dela, eu me sinto diferente. Eu me sinto mal por, tipo assim, pensar o que eu fiz de errado? Ou por que ela parou de gostar de mim? E eu parei pra pensar, e talvez as pessoas pensem isso quando eu paro de gostar delas. Ou enfim, somente de conversar com elas. Porque querendo ou não, isso causa uma pulga atrás da orelha de cada pessoa que convive comigo, porque eu sou meio bipolar. No início do dia eu tô bem e no final eu posso estar revoltado. Acontece, acho que é com todo adolescente, pelo menos. E o sentimento de solidão que me passa, às vezes é sobre viver totalmente sozinho. É uma coisa engraçada de se pensar, porque não tem como viver sozinho hoje em dia. É impossível. Nós precisamos uns dos outros para viver, sobreviver, reproduzir, que é uma das necessidades básicas de um ser humano. E, enfim, produção de alimento, tudo mais. A gente precisa viver em sociedade. E a memória que eu tenho mais vazia, mais
solitária que eu tenho é as noites que eu passo no meu quarto assistindo filme. Pode parecer bem bosta o que eu estou falando, porque, tipo, isso não é um problema. Tipo, ai, solidão, né? Mas a minha cabeça funciona de um jeito estranho. À noite, depois das 11h30, meia-noite, eu começo a ficar meio pensativo, eu começo a refletir sobre as coisas assim, do nada. E eu acho que isso é um problema. Porque refletir demais, pensar demais, criar muito problema com coisas pequenas, começa a gerar ansiedade. E a ansiedade é um problema grave para algumas pessoas e para outras nem tanto, mas algumas pessoas realmente sofrem de ansiedade crônica. E eu não tenho ansiedades, eu não tenho ataques, eu não tenho nada disso, porém eu acho que talvez eu possa desenvolver se eu continuar desse jeito. E eu não vou em psicólogo, eu acho que eu fui uma vez em uma psicóloga e eu mal me lembro de como foi a conversa. Eu sei que não mudou muito minha cabeça, não. Eu não sei. Eu chego a menosprezar o trabalho de um psicólogo às vezes porque tudo que ele diz pra mim eu meio que já sei. Quando você vai a um psicólogo e ele diz que o problema tá na sua família, na sua criação, às vezes você tá se vitimizando demais, essas coisas, meio que você já sabe. Ele tá lá só pra te dizer as coisas, tipo, mostrar no teu nariz, assim, esfregar na tua cara. E, tipo, eu acho que a minha mãe pode fazer isso muito bem. Eu, pensando sobre a parte da solidão, ficar sozinho, me passou duas coisas. Uma, a solidão é um sentimento triste, vazio. Sabe quando você pensa em uma coisa fria, sozinha, triste, azul? E não me passa nada quando eu lembro de família, de amigos. Isso continua azul. Não muda essa cor. Eu tô sempre sozinho. Na minha cabeça, né? Cabeça retardada. Que as pessoas podem estar ali pra mim. Podem estar ali fazendo de tudo que elas podem pra me deixar feliz e eu tô sempre... Ah, que bosta. Então eu acho que esse é um bom ponto onde eu quero chegar. Talvez a solidão esteja na cabeça da gente. Talvez o vitimismo faça a gente se sentir sozinho. Sentir que ninguém gosta da gente. Mas, obviamente, tem muita gente que gosta de mim. Porque existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Se pelo menos uma delas não gostar de mim, aí é preocupante. E a outra coisa que eu cheguei à conclusão é... No momento que você para de pensar que você tá sozinho e começa a ver o mundo como ele realmente é, você passa a se sentir mais do que acolhido. Você passa a se sentir amado. Porque se você pegar todas as pessoas que passam pela sua vida e deixam uma marquinha, uma mínima marca gravada na sua pele ou na sua cabeça, aquilo passa a ser uma memória boa. Passa a ser uma memória principal, essencial para você. E todas as vezes que eu lembro de estar sozinho, eu lembro de alguém. Qualquer uma das pessoas. Não precisa ser uma pessoa em específico. Você lembra de alguém. Porque ao mesmo tempo que você sabe que tá sozinho, você sabe que não tá sozinho. É aquela coisa do gato de Schrödinger. É meio... Enquanto você tá, você também não tá. Sei lá, é estranho. Então a mensagem que eu acho que eu queria passar é... Mesmo que você se sinta mal, sozinho, abatido, abandonado, talvez você só esteja de olhos fechados. Você esteja vendo menos do que querem te mostrar. Eu acho que, na maioria das vezes que a gente se sente sozinho, é pela necessidade de querer estar sozinho. Porque você sabe que mesmo que você queira, você nunca vai conseguir ficar. E essa é uma sensação ruim. Você querer algo que não pode ser alcançado. Então, a mensagem é: abra os olhos, sinta, ouça. E sobre o vídeo anterior que eu fiz, eu me arrependi de ter dito aquilo. Se você acha que deve fazer algo,
faça. Não importa o que venha pela frente, não importa as consequências, faça. Não lute contra, porque isso pode acabar com a sua cabeça, caso você não faça. Porque não ter certeza de algo é comum, é normal. A gente nunca tem certeza de nada, até porque a única certeza que a gente tem é a morte. Então é uma coisa triste pensar que se você não sabe de uma coisa, você não tem a certeza de que aquilo vai dar certo, você não pode fazer. Pelo contrário, você deve. Porque se você tentar, você nunca vai saber se dá errado ou não. E tem gente que fala, se eu não fizer, eu não vou errar. Só que isso é uma completa burrice. A gente veio pra viver, errar, aprender. E aí depois fazer melhor. Então, faz. Independente do que aconteça. A gente só vive uma vez, né? Vamos fazer valer a pena. Bom, é isso. Eu acho que eu tô me sentindo um pouco melhor agora. Depois de 55 tentativas que eu fiz pra gravar esse vídeo, eu acho que essa foi a melhor. Bom, valeu, gente. A minha câmera tá desfocando faz uns 20 minutos e eu não vou regravar esse vídeo. Talvez eu edite um pouquinho, mas acho que não. Então, valeu. É isso. Como eu sempre digo, daqui a 9 meses eu volto. Valeu.